Então vamos falar, gente, de direitos humanos dentro da CF 88. Lembrando, tá, gente, que nós temos direitos humanos em outras constituições, não lindos e maravilhosos como nós temos hoje. Professor, quando começou as constituições? Está aqui, gente. 1900. Opa! 1800. Sangue de Jesus. Olha o 1800 aqui. Não, deixa eu apagar isso aqui. Tá muito mequetrefe mesmo. Novinha quer sentar por mim. Tá, tá, tá. Agora, papai. Vamos falar das constituições. 7 constituições no Brasil. Uma bagunça, né, gente? 1824. Ai, professor, adoro o 24, conhecida como Constituição da Mandioca. Lá ele. Então nós temos ali os primeiros direitos políticos e civis, ok? A Constituição de Dom Pedro I. Depois, gente, nós tivemos a Constituição de 1891, a Constituição do Primeiro Reinado, ok? Também muitos direitos políticos e civis. Depois chegamos na Era Vargas. Na Era Vargas a parada vai ficar bem melhor. Direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos, leis trabalhistas, 1934. Tivemos a ditadura varguista, o Estado Novo, com a Constituição de 37. Então ela não era muito legal, não vou colocar ela aqui. Temos a Constituição de 46, que é a Constituição do governo Eurico Gaspar Dutra, uma Constituição democrática. Temos a Constituição de 67, que é da ditadura militar. Então nós não temos ali muitos direitos legais e bacanas. Tudo que estava escrito ali era desobedecido, então não vou colocar. E temos a Constituição atual, essa que nós vamos debater, 1988. Beleza? Então aí você observa as constituições, onde você observa os direitos fundamentais. Dentro da ordem do direito internacional, os direitos humanos. Beleza, anjinhos? Rapidola, direto ao ponto, sendo o máximo didático possível. Então, gente, os direitos aqui dentro da Constituição Federal, ele é dividido em blocos, ele é dividido em espécies, beleza? Nós temos aqui inicialmente os princípios fundamentais, o artigo 1 o artigo 4, onde o governo, né, de forma geral, os constituintes, eles tentam adequar a nossa Constituição aos direitos internacionais, né? Tentam colocar de forma praticamente igualitária. E depois, dentro dessa sequência, você tem os direitos individuais e coletivos, sociais, nacionalidades, políticos e de partidos políticos. Claro, lógico e evidente que em toda a Constituição brasileira você observa vários e vários direitos de características aí dos direitos humanos. Nós temos o habeas corpus, o habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção, entre outros. Só que eu não vou entrar, gente, nessas ações garantidoras, porque isso é responsabilidade do professor de direito constitucional, ok? Então, em todas as minhas aulas eu tenho esse cuidado, né, de dividir, para não entrar na aula do professor de direito penal, para não entrar na aula do professor de direito constitucional, senão vai ficar muito difícil para vocês. De vez em quando até que eu entro, tá? Quando a gente fala ali, por exemplo, de tratados internacionais equivalentes a emendas constitucionais. Mas aqui não é o caso. Então, gente, você tem que olhar para a Constituição e observar onde estão ali os direitos fundamentais, os direitos humanos. Essa é a tua questão de prova, beleza?
É simples, gente, é fácil isso. Então tá aqui, olha, a Constituição organizou os direitos fundamentais em 5 blocos, em 5 espécies. Isso acontece porque os direitos humanos ele acontece dentro de um Estado democrático. Se o Brasil ele fosse uma ditadura militar, nós não iríamos observar esses direitos fundamentais na nossa Magna Carta. Muito simples. Então, direitos humanos e direitos fundamentais, eles só existem de fato e de direito dentro de estados democratas, estados tirânicos, de ditaduras, de violação dos direitos. Logicamente, você não observa tudo isso que nós vamos ver. Então tá aqui, gente. Princípios fundamentais. O artigo 1 fala ali, olha, constitui-se em Estado democrático de direito. Tem como um dos seus objetivos, né, os seus fundamentos, preservar a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, entenda-se direitos humanos. Isso está lá no meu primeiro slide, na primeira aula, a questão conceitual, né? O que são os direitos humanos? Um dos conceitos é a dignidade da pessoa. Artigo 3, o artigo 12, ele fala da independência harmônica entre os 3 poderes. Para isso, evitar o quê? As práticas autoritárias e absolutistas, para não ocorrer a concentração de poder. E o artigo 3, ele fala do objetivo, né? São vários e vários objetivos, melhor dizendo. Entre eles, a questão da igualdade, de prover, de promover o bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito. E isso são um dos princípios basilares dos direitos humanos, correto? Não podemos fazer distinção de origem, de raça, de cor, de nacionalidade e por aí vai. 4. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Entre eles, né, a defesa, a promoção, né, a indução dos direitos humanos, ou seja, dos direitos internacionais, individuais e coletivos. Artigo 5, muito cobrado em prova, né? Todos são iguais perante a lei. Todos nós temos direitos inerentes à pessoa humana. Todos nós temos direito à liberdade, à segurança. Né? Não tem que ocorrer o preconceito entre homens e mulheres. Então, isso são bases dos direitos humanos. Né? Você pode ser preso por qualquer motivo, em qualquer situação. A polícia pode adentrar na sua casa em qualquer momento. Não, né? Então, a Carta Constitucional brasileira prevê alguns direitos para nós. E aí, gente, eu coloquei uma informação nova aí, né, um dos itens aí do artigo 5. Você observa que um dos direitos fundamentais, um dos direitos de nós enquanto pessoas, sujeitos, eu enquanto cidadão, eu tenho que ter direito à proteção dos dados, né? Esses dados que vivem viajando aí de forma muitas das vezes ilegais, né, nos nossos meios digitais. De vez em quando nós somos surpreendidos com ligações de serviços, né, de oferecendo seguro, oferecendo plano de saúde. Ele já sabe o nosso CPF, ele já sabe o nosso endereço, ele já sabe mais ou menos quanto é que a gente ganha, oferecendo cartão de crédito. Então, muitas das vezes esses dados eles são vazados, né? E os dados agora são um dos princípios aí, um dos nossos direitos que devem ser preservados. Isso aqui dá maior confusão, né, gente? Às vezes dá até morte quando vaza nudes de moças aí, etc, de rapazes. Às vezes quando eles terminam um relacionamento, ficam vazando fotos, a pessoa entra em depressão. Então isso é seríssimo, né, gente? A defesa dos dados, ok? Isso aí já é bem novo, bem recente, bem moderno, né, nessa nossa sociedade digital. Aqui nós temos alguns parágrafos, né? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, né, decorrentes de regimes e princípios por ela adotados ou por tratados internacionais. Ou seja, o Brasil ele vai tentar, na medida do possível, né, cumprir os tratados internacionais, né? Não vai excluir algumas medidas anteriores, inclusive.
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, presta atenção, olha, isso aqui já veio em prova, tá, gente? O que, professor? O que? Cadê a canetinha? Canetinha, canetinha, tá aqui a canetinha. Presta atenção, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes nas minhas aulas. Isso aqui, filho de Deus, 3, 3, 3, 3. Eu já falei 2, 2, 3. 2 casas, 2 turnos e 3 quintos. Na hierarquia constitucional, o tratado internacional, ele tem status de emenda. O que eu já vi em prova, gente? Ao invés de ele colocar 3, simplesmente, olha a questão covarde, ele coloca parágrafo 2º. Uau! Aí, papai, quando ele está falando de tratado internacional, aqui, já no parágrafo 2º, você já não tem emenda constitucional. Você tem ele como supralegal. São aqueles tratados internacionais que não passaram por isso aqui. 2, 2, 3. Tratados internacionais de direitos humanos que não passam por esse rito, ele tem status supralegal. Supralegal, tá, gente? Então, supralegal, parágrafo 2º, emenda constitucional, parágrafo 3º. Beleza? Depois a gente toma uma raid aqui para comemorar essa questão que eu acabei de te dar. Supralegal, parágrafo 2º, emenda constitucional, parágrafo 3º. Olha aí o quarto. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né? Emenda constitucional número 45 de 2004. O Brasil faz parte desse Tribunal Penal Internacional. Ele é um dos exemplos, tá? Aqui na nossa aula, depois nas nossas aulas, nós vamos falar, eu acho que eu já até falei um pouquinho aqui sobre a Corte Interamericana, o Tribunal Interamericano que o Brasil já foi penalizado várias e várias vezes. Os direitos sociais vocês conhecem, né, gente? Pelo amor de Deus. Educação, saúde, maternidade, previdência, aposentadoria, direito dos trabalhadores de se organizarem, direito de promover greve, direito de se organizar em colegiados. E isso está presente aí no artigo 6 ao artigo 11º, 11º, ok? Sem segredos aqui, né, gente? Isso aqui, pelo amor de Deus, puro direitos fundamentais. Direito à nacionalidade, né? Quem são os brasileiros, quem são os naturalizados. A questão de perda da nacionalidade está aqui no artigo 12, também faz parte dos direitos fundamentais. A questão política, né? De organização. Opa, perdão. A questão política aqui, gente, que nós temos de nós, enquanto cidadão, a gente tem o direito, né, de participar da vida política brasileira, iniciativa popular, referendo, plebiscito, né? Há alguns anos atrás, aqui no Pará, nós tivemos um plebiscito pela divisão do estado, né? Queriam criar 2 novos estados, o estado do Carajás, o estado do Tapajós, está aqui, gente. Né? Direitos fundamentais aqui presentes nessa situação. Há muitos anos atrás, no Brasil, nós tivemos um plebiscito pela política do desarmamento, correto? Então, tá aqui, gente. Direito fundamental aqui, direitos políticos, ok? Cassação de direitos políticos, a mudança na lei eleitoral. Não se pode mudar a lei eleitoral, gente, às vésperas de uma eleição, para que essa lei ela funcione naquele exato momento, naquele exato período eleitoral. Você pode mudar a lei eleitoral, mas ela só vai ter validade na outra eleição, beleza? Não na eleição subsequente. Então tem aí um prazo, né,
Tá aí o prazo. Qual é o prazo? 1 ano. Então vai ter eleição, vamos supor, em outubro. Os caras mudam a lei, né? O parlamento ele muda a lei eleitoral em junho, não vai valer para essa eleição desse mesmo ano. Ok? É isso. Organização de partidos políticos. Esse partido político aqui no Brasil, ele tem que ter um caráter extremamente nacional, de origem nacional, de financiamento nacional. Um partido de direita da Alemanha vai fundar uma filial aqui no Brasil. Não pode. Um partido brasileiro vai receber dinheiro lá da Itália. Não pode. Até mesmo, gente, porque tem que prestar conta à Justiça Eleitoral. Inclusive para evitar casos de corrupção, né, gente? Casos de lavagem de dinheiro, essas questões de caixa 2. Então, gente, observem isso, tá? É assim que você tem que trabalhar com a sua prova. Seguimos? E aqui, gente, eu deixo esse mapa mental. Sempre nas minhas aulas presenciais, o aluno fica pedindo, professor, me dê os seus mapas mentais. Não, gente, eu não posso dar esses mapas mentais porque estão sendo comercializados lá na plataforma do Hertz Online. No final da aula eu vou te mostrar o produto que está sendo vendido lá. Beleza? Então quem compra a plataforma, o meu curso específico de direitos humanos, recebe esses esquemas. O curso ele é chamado de direitos humanos esquematizados, que assim fica muito mais fácil. Então aqui, gente, você tem uma visão geral, né? O que são os princípios fundamentais? O que são os individuais e coletivos? Quais são os sociais? Quais são os de partido político? Então, gente, observe aqui, olha, o artigo 5, como ele é muito importante, como ele faz parte da estrutura dos direitos humanos. Lá na minha primeira aula, se você não assistiu a primeira aula, você tem que atentar lá na primeira aula. Nós falamos do PLIP. Lembra lá da primeira aula? A primeira aula nós falamos sobre a estrutura, as bases dos direitos humanos. Inclusive, olha, o poder de imunidade, o direito de imunidade, o direito de poder. O Estado, ele muitas das vezes, ele não pode abusar do seu poder. Ele tem que prover a liberdade de credo, de religião. Então, dentro dessa estrutura dos direitos humanos, você observa ela aqui no artigo 5, tá? Inclusive, lá tem um poder e imunidade, que a pessoa não pode ser presa por qualquer motivo. Tá aqui, olha. Existem regras para a prisão. Em qualquer situação, o cara pode ser preso. A questão dos tratados internacionais, nós temos o exemplo do TIP. E o que ele vai colocar na tua prova, filho de Deus? Ele vai colocar aqui, olha, que dentro dos direitos humanos, na Constituição, BBB, bababá, a soberania popular faz parte da espécie de direitos fundamentais ou humanos individuais e coletivos. Certo ou errado? Errado. Ele vai dizer que os direitos humanos dentro da Constituição Federal Brasileira aparece de forma descrita e clara lá no capítulo, lá no artigo, perdão, que fala sobre os partidos políticos. Então tá aqui, olha, direitos humanos estão dentro aqui dos direitos, dos princípios fundamentais. Ele não aparece de forma clara, escrito aqui, direitos humanos, dentro do artigo 17. Então esse é o jogo que ele vai tentar te confundir. Ele vai mudar o artigo e vai colocar outra característica aqui, né? Outro direito, melhor dizendo. E aí você tem que ficar ligado, beleza? Ele vai colocar lá aqui o artigo que fala sobre os princípios fundamentais da perda de nacionalidade, está no artigo 5. Meu Deus do céu, tá aqui, olha, perda de nacionalidade está aqui nesse grupo, não está no artigo 5. É isso que ele vai fazer. O resto, meu amigo, é você estudar, ler, segura na mão de Deus e vai. Ok? Então, gente, assista a minha primeira aula lá. Quem ainda não assistiu a primeira aula, lá é a base de todas as nossas aulas. Beleza?
Política Nacional de Direitos Humanos. Filho de Deus, presta atenção nisso, cara. Política é o governo, inicialmente aqui o governo federal, tomando medidas para prover o direito humano, para fazer acontecer, para inibir qualquer violação. É isso, filho de Deus. E aí surge os PNDHs. Missão principal dos PNDHs. Professor, o que são os PNDHs? Programa Nacional de Direitos Humanos. Qual é a missão? Qual é o objetivo? Nortear, tá aqui, olha. Direcionar medidas governamentais para a defesa dos direitos humanos. Eu já vi isso em prova, filho de Deus. Olha aqui. Os PNDHs, eles são inspirados em que momento da história dos direitos humanos? Numa Declaração de Viena, 1993. Então, gente, nós temos a Declaração de Viena, nós temos a Declaração de Teherã. São reuniões internacionais para a defesa dos direitos humanos. E essa Conferência de Viena, né, essa declaração ali de ação nessa conferência, ela vai inspirar no Brasil os PNDHs. Quantos PNDHs são, gente? São 3, tá? Lembrando que é vinculado aqui à ONU, né? A ONU pressiona os estados, né, para poder se esforçar na implementação desses direitos dentro dos estados partes. Esses PNDH, gente, tem 3 versões. Não te esquece, filho de Deus. Isso também já foi questão de prova. Você tem o primeiro PNDH, Governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. E o segundo PNH, também Fernando Henrique Cardoso. Tá bom? Presta atenção, aqui ó. Então você tem 96 FHC, 2002 FHC. Quando você vê 2009, já é o governo de quem? Do Nine, do Lula. Então isso aqui já veio em prova, uma questão muito fácil, inclusive. Os 2 PNDHs, governo FHC. O último que nós temos agora vigorando, do governo Lula. Pegou a visão? E o que você tem que saber, filho de Deus? Você tem que saber a distinção entre esses PNDHs. Então tá aqui, olha, princípios norteadores: universalidade, indivisibilidade, respeito à diversidade, cidadania e protagonismo. Isso não são os pilares dos direitos humanos? Sim. Então isso aqui vai ser os pilares, as características, né, dos PNDHs. Já que o Brasil ele referendou e aceitou vários direitos internacionais, ele tem que colocar em prática esses direitos humanos dentro do nosso território, né? Inclusive direitos ambientais. Então tá aqui, gente, o PNDH 1, 1996, quando o Brasil era governado por Fernando Henrique Cardoso. O plano possuía como um de seus objetivos realizar levantamento. Olha aqui, ó. Realizar pesquisa sobre os direitos humanos no Brasil, para ver se os direitos humanos estavam sendo o quê? Respeitados. Logicamente que não. Então eles deveriam solucionar essas questões onde os direitos humanos não estavam sendo respeitados. Esse PNDH1 ele foi muito criticado porque ele ficou muito na teoria, né? Ele não foi efetivado dentro da sociedade brasileira. Então tá aqui, gente. Aqui eu trouxe um trecho do PNDH de 96, olha. Artigo 1. Fica instituído o Programa Nacional de Direitos Humanos, contendo o quê? O diagnóstico. O Brasil ele é um país doente quanto à questão dos direitos humanos. Temos que fazer os exames, os diagnósticos e os remédios. Não é isso, gente, quando a gente está doente? Então, ver quais são os obstáculos que devem ser superados.
temos que planejar a execução de curto, médio e longo prazo para a promoção e defesa dos direitos humanos. Então, aí nós temos o PNDH1. E, logicamente, né, o objetivo é promover o quê? Ações. Ação. É o fazer. É o acontecer. Os direitos humanos não podem ficar somente na teoria, 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 teoria. O Brasil assinou direitos humanos em relação à proteção às mulheres, né? Então temos que fazer valer, né? Já que teve até uma conferência em Belém do Pará, tá, gente? Para punir a violência contra a mulher. Convenção de Belém do Pará. Olha só, sabiam dessa? Né? Contra a discriminação racial. Então o Brasil tem que fazer e acontecer isso, tá? Então essas eram as propostas do PNDH. E logicamente, gente, aqui para vocês, peguei um dos trechos do anexo do PNDH para falar quanto à questão da segurança pública, né? Então você observa aí a questão da proteção à vida. Porque, gente, como está bem aqui, olha, o PNDH em si, gente, ele é bem pequeno, assim, os artigos, olha, 8 artigos. Ah, lembrando, tá, gente, quando entra em vigor outro PNDH, o anterior ele é anulado, ele é revogado, beleza? Então esse aí está revogado. Então tá aqui, gente. Tem 8 artigos e os anexos que são imensos, né? Que são justamente as ações. Então você vê aí, olha, aperfeiçoar a legislação sobre venda e posse de armas, propor projeto de lei regulando o uso de armas, apoiar a criação de sistema integrado de controle de armamento, ou seja, tudo dentro da tendência da política de desarmamento, né? Olha bem aqui no final, gente, incluir nos cursos de academias e polícia matéria específica sobre os direitos humanos. Olha só, gente, aqui no nosso concurso nós estamos vendo o PNDH na prática. Porque o PNDH3, gente, ele vai praticamente copiar muito desses anexos aqui. Então nós estamos observando o PNDH1 no nosso concurso que vocês estão estudando aqui e que eu estou ministrando aula para vocês, ok? PNDH2, implementar a forma de monitoramento de ações, né? Se o PNDH1 foi efetivado, se o PNDH2 vai realmente acontecer. Lembrando, gente, que nós temos também essa questão de característica quanto aos direitos de primeira e segunda geração. O PNDH, o 2, ele vai enfatizar muito mais o direito de segunda geração. Não quer dizer que ele vai esquecer dos primeiros, tá? Então, olha aqui o que diz. Ao contrário do programa anterior, o de 96, a edição de 2012 teve ênfase nos chamados direitos sociais, sem negligenciar, sem esquecer os direitos civis. Então, no PNDH1, tivemos a prevalência do direito de primeira geração. No PNDH2, nós teremos ênfase nos direitos de segunda geração. Tá aqui, olha. Isso não quer dizer que ele não vai tentar colocar em prática os direitos de primeira. Claro, lógico e evidente. Então nós temos, gente, nos PNDH de forma, nas suas essências, tá? Defender os grupos vulneráveis, né, gente? Aqueles grupos que sofrem muito com preconceito, né? com as problemáticas sociais de direitos humanos, né? O governo federal não vai planejar melhorar a vida de homens brancos ricos que moram no centro das capitais. Não, né? Então ele vai desenvolver projetos para a população afrodescendente, para a população indígena, para a população GLBT, sempre respeitando o quê? A heterogeneidade cultural, os diversos aspectos culturais, que aqui ele chama de multiculturalismo. O que vem na tua prova, filho de Deus? Uniculturalismo. Ok? Então, bem fácil, gente. PNDH2
criado no ano de 2002, dando ênfase no direito de segunda geração. Lembrando quem era o presidente aqui? Fernando Henrique Cardoso, ok? Então tá aqui, gente. Aqui eu trouxe o trecho do PNDH2, olha. Tem como o quê? Objetivo: a promoção da concepção de direitos humanos, a ideia, a identificação dos principais obstáculos, a difusão do conceito de direitos humanos. Inclusive, isso tem que ser ensinado nas salas de aulas, né? A implementação dos atos e declarações aqui, olha, de tratados internacionais. A redução da conduta de violência, intolerância dentro da nossa sociedade. Observância dos direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente descrito no artigo 5, que nós acabamos de ver na aula anterior, né? No começo dessa aula, melhor dizendo, na primeira parte da nossa aula, os direitos humanos dentro da Constituição brasileira. Aqui, olha, artigo 3, a execução de ações constantes no PNDH será detalhada em um plano. Tá aqui a questão da tua prova, filho de Deus. Plano anual. Plano anual. Estamos falando do PNDH 2. Daqui a pouco nós vamos para o 3, tá? Então, gente, quando você vê anual, tu pensa no PNDH 2. Porque no PNDH 3 vai ser diferente. Repetindo, monitoramento e plano de ação. Olha o nome, gente, plano de ação, plano. Eu estou planejando o que eu vou fazer. Quais serão as ações para promover, defender os direitos humanos. Aqui é anual, filho de Deus. Beleza? Olha aqui, fica revogado o decreto 1904 de maio de 96. Ou seja, não vai mais vigorar o PNDH 1. Beleza? Presta atenção, guarda essa informação. Na aula, inclusive, eu peço para os alunos anotarem isso aqui no caderno. E depois deixar já na outra linha para anotar sobre o PNDH 3. Então você anota aí, filho de Deus. PNDH. Meu Deus do céu, com o mouse é difícil. 2. Esse plano de ação eu vou chamar aqui de PA, tá? PA. Ele é o quê? Ele é anual, né? Tá aqui, meu Deus do céu, escrever com mouse é horrível. Anual. Ai, caramba. Ficou lindo, lindo e maravilhoso. PNDH. Aí, gente. Tu entendeu o que eu quis dizer? Vou passar a borracha que tá ridículo isso daqui. Então, PNDH 2, plano anual. Daqui a pouco eu vou te mostrar o PNDH 3. Ok? Vamos passar para o PNDH 3? Tá aqui, olha. Filho do capiroto, em nome da pombagira, presta atenção, cara. Filho de Deus. É muito claro a diferença, gente. O PNDH 3, feito pelo Nine, 2009, instituído no governo Lula, melhor dizendo, ele tem, gente, o que nós chamamos de eixos. Eixos o que, professor? Eixos orientadores. O PNDH 3
ele tem o que nós chamamos de diretrizes. As diretrizes já são vinculados ali, gente, às ações. Então, os eixos orientadores são os temas. As diretrizes, o que nós vamos fazer para que esses temas aconteçam. E ali junto das diretrizes nós teremos as ações, os objetivos. Eixos orientadores são 6. Tá aqui, filho de Deus, já veio isso em prova. Diretrizes são 25. Então, filho de Deus, lá na sua prova, se você ouvir falar em eixo orientador e diretrizes, pode fechar o olho. É o PNDH 3. Vamos ver os eixos orientadores? Tá aí, olha, gente. Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Desenvolvimento e direitos humanos. Universalização dos direitos em contexto de desigualdade. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Educação e cultura e direitos humanos. Direito à memória e à verdade. Então, olha o primeiro eixo ali, gente. Tem que existir um funcionamento transparente, livre entre nós e o Estado. O segundo item, gente, quando ele fala de desenvolvimento, ele fala de desenvolvimento sustentável, ou seja, ele está falando, filho de Deus, de meio ambiente. Então aqui, gente, eu vou até colocar, isso aqui é questão de prova. No PNDH 3, professor, tem previsão de direitos humanos e meio ambiente? Sim, gente. Ganhar dinheiro com a natureza sem destruí-la. Universalizar os direitos humanos no contexto da desigualdade. Uma das características, gente, dos direitos humanos não é a universalidade? Está aí. A segurança pública, o acesso à justiça, quando você tem o direito de se defender, quando você tem o seu direito de ir e vir assegurado pelas polícias, quando você tem direito a um juiz imparcial, isso não são direitos humanos? Sim. E isso tem que ser ensinado nas escolas, isso tem que ser propagado a nível cultural. E o direito à memória e à verdade, gente, está muito associado à questão que aconteceu ao passado, a ditadura militar. As violações têm que ser reconhecidas, elas têm que ser reparadas. Então o PNDH3, gente, ele vem revolucionando os outros PNDHs que ficaram muito mais na teoria. Ele busca aqui realizar objetivos muito mais palpáveis, materiais e concretos. Professor, eu ainda não entendi essa parada. Eu vou te mostrar na prática. Gente, claro, lógico e evidente, você vai ter que ver isso aqui, gente, através de exercícios. Você tem que exercitar. E aí você dá um Google, gente, você encontra lá o documento integral do PNDH3. E aí tu vai resolvendo o exercício, vai vendo o gabarito e tudo mais, o que tu errar, tu vai vendo lá no PNDH3. Ah, isso aqui está escrito. Não, isso aqui não está escrito. Mas não esqueçam, gente, desses eixos, os assuntos norteadores. E dentro de cada assunto, nós temos várias diretrizes. São 6 eixos e 25 diretrizes, correto? Então isso aí não é distribuído de forma igualitária. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Vem-te embora. Visão de transversalidade. Vai atravessando. Durante muito tempo, gente, o PNDH3 ele esteve muito focado, ali, direcionado ao executivo, principalmente ao governo federal. O governo federal vai dizer, ei, vem cá, papai, me ajuda. Eu preciso de outros órgãos envolvidos para tirar os direitos humanos do plano teórico e colocar no plano prático. E aí vão ser chamados o Ministério Público, o Legislativo, o Judiciário, para a defesa dos direitos humanos. Eu sempre conto essa história em sala de aula, que você vê isso aqui na prática, agora no ano de 2023, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia,
visitou uma líder quilombola na Bahia. Acredito que seja ali próximo de Salvador, não lembro se foi Salvador. E dias depois, a senhora foi executada, né, por disputa territorial. Olha que tristeza. Olha como os direitos humanos são extremamente desrespeitados e violados no Brasil. Então aqui, gente, nós temos conceitos, né, do PNDH3 que você tem que dominar. Eixos orientadores. O que são os eixos? São os assuntos. Os objetivos. Onde nós queremos chegar. E as ações. A efetividade. Então, por exemplo, nós queremos melhorar os direitos humanos para a população indígena. Beleza? Beleza. Já temos aqui, olha, uma direção. Beleza? Onde? No Pará. Beleza? Ponto. No Pará. Vamos fazer uma pesquisa. Onde no Pará as populações indígenas estão sofrendo mais? Na região Nordeste. Beleza. E o que nós vamos fazer lá na região Nordeste? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos desenvolver o projeto, PPP, papapá. Essa parte aqui, gente, são justamente as ações. Vamos levar palestras e filmes, vamos levar a OAB, vamos levar para eles lá a presença do judiciário dentro da terra indígena. Vamos lutar junto com o governo federal para ter a titulação dessa terra indígena. Isso são o quê? As ações. É o fazer, é o acontecer. Beleza? Tá aqui, gente. E aqui nós temos, né, o artigo 12. O PNDH3 será implementado de acordo com os seguintes eixos norteadores e suas respectivas diretrizes. Então tá aí, olha, gente. Eixo orientador 1, interação democrática. O 2, desenvolvimento e direitos humanos. Aqui você observa, olha, o eixo orientador 1 ele tem 3 diretrizes. O 2 também. Eu gosto muito desse 2 que eu já vi em prova. Olha aqui, olha. Vamos usar ele como exemplo, tá? A efetivação do modelo de desenvolvimento, olha aqui, sustentável. Então, quando você lê desenvolvimento, é desenvolvimento sustentável, com a inclusão econômica ambientalmente equilibrado, tecnologicamente responsável, na cultura e regionalmente diverso. Então, as populações locais, as populações tradicionais, o ribeirinho, o quilombola, o indígena, a valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, né? Promover e proteger direitos, olha aqui, direitos ambientais. Direitos de qual geração? Direito de terceira geração. Olha aqui, segurança pública, que é o foco da prova de vocês. Democratização e modernização do sistema de segurança. Transparência e participação popular no sistema de segurança. Sim, participação popular. O povo pode ajudar na segurança. Prevenção da violência e da criminalidade, profissionalização da investigação de atos criminosos, investimento na polícia civil, né? Combate à violência institucional, com fase na erradicação de tortura e redução da letalidade policial e carcerária. Quer ver isso aqui na prática, gente? A instalação de câmeras nos uniformes. Você observa isso muito atualmente no estado de São Paulo. Diminuiu muito a letalidade em São Paulo com a instalação das câmeras. Mas de vez em quando, sem querer, essas câmeras são desligadas, né? Acontece também, infelizmente. Garantia dos direitos da vítima de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. Serviço de proteção à testemunha, né? Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas, o quê? Olha aqui, questão de prova, filho de Deus. Tem que privilegiar as penas alternativas. A privação de liberdade só em último caso. Então aqui, por exemplo, nós temos a questão da tornozeleira eletrônica, né? Olha só, gente. Observa, gente, quantas diretrizes você tem dentro desse eixo.
Uma porrada, né? Tá aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diretrizes no eixo de segurança pública. Então é bem expressivo a importância da segurança pública para os direitos humanos. Diretriz 17, promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento e a garantia da defesa dos direitos. Quando isso não acontece, inclusive o Estado brasileiro pode ser penalizado por cortes internacionais. E aí você tem a educação, a cultura e direitos humanos, direito à memória e à verdade, né? Olha a diretriz de 23. Reconhecimento da memória, da verdade, dos direitos humanos, da cidadania e dever do Estado. Preservação da memória histórica e a construção pública da verdade. Modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. Nós temos que saber o quão foi difícil ter esse sistema democrático. A democracia, ela não é perfeita. A democracia, ela não é linda e maravilhosa, mas ela é a menos pior, podemos assim dizer. Marromeno, né? Ela é melhor do que qualquer tirania, do que qualquer ditadura. E lá no passado, nós tivemos o total desrespeito dos direitos humanos, principalmente entre o ano de 64 e 85, a ditadura militar. Então aqui eles procuraram investigar os crimes da ditadura militar. Inclusive, gente, ocorreu a instalação da Comissão da Verdade, que mostrou para a sociedade brasileira as torturas que ocorreram durante a ditadura militar, né? Fios ligados na eletricidade eram colocados dentro dos pênis dos homens. As mulheres, dentro das suas vaginas, eram colocados ratos. E o pior de tudo, gente, essas torturas eram assistidas pelos pais e pelos filhos. Olha só que tragédia aconteceu durante a ditadura militar, né? Negócio muito cruel. Artigo 3. As metas e prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH3 serão definidos e aprovados em plano de ação de direitos humanos. Olha aqui a questão da tua prova. Bianuais. Tá? Às vezes aparece como monitoramento. Então, no PNDH3, o plano de ação ele é bianual. É só tu lembrar do bicolor, o melhor time do norte, o Papão da Curuzu. Bem que agora o Manaus foi campeão da Série C, mas tudo bem, fala abaixo, né? Então, gente, eu já te falei, PNDH2 anual, PNDH3 bianual. Beleza? Poxa, meu amigo, isso veio na tua prova, não erra. Apareceu na tua prova, você vai passar nesse concurso, se Deus quiser, tu manda a tua foto aqui no meu Instagram, que eu quero ter um dia feliz. Professor, passei, eu tô boçal, olha o Ray-Ban que eu comprei, eu tô dirigindo a viatura só com o braço, o outro fica para fora. É a melhor mensagem que eu recebo durante a semana quando eu vejo que vocês arrebentaram numa prova, graças às nossas videoaulas aqui, na nossa brincadeira saudável, a nossa videoaula Mequetrefe. Artigo 5. Os estados e o Distrito Federal, os municípios e os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público serão o quê? Convidados a fazer parte da brincadeira, a promoção e a defesa dos direitos humanos. O artigo 6, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7, fica revogado o quê? O PNDH2. Tá? Então, quando um PNDH entra em vigor, o anterior ele é anulado. Mas claro, né, gente? Muitos itens, a essência dos PNDHs anteriores sempre entra nos posteriores. Beleza, galera? Olha aqui, isso aqui eu trouxe, gente, do próprio site do governo federal. A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, os princípios, olha, proteção à vítima, a defesa dos direitos humanos, aí do lado direito, combate à tortura, direitos humanos e segurança pública. E aí existe a Secretaria Nacional, né?
que tem como função essa secretaria organizar essas ações de proteção aos direitos humanos, né? Você tem aí, olha, educação em direitos humanos, centro de referência. Olha aí, gente, os nossos idosos também devem ser alvo de políticas públicas de defesa dos direitos humanos. A nossa população GLBT, né, é impressionante, gente. O Brasil é o país que mais mata a população GLBT no mundo. Eu não sei o que que acontece, gente, com os homofóbicos, que eles se preocupam com a vida dos outros. Não sei o que que acontece, cara. É impressionante, é uma indignação muito grande. Eu lembro de um caso, alguns anos atrás, que um casal homossexual estava andando na Avenida Paulista, do nada, sem conhecer o casal, um doido foi lá e tirou uma lâmpada e deu na cara, uma lâmpada fluorescente, no rosto do homossexual. Que coisa absurda, pô. Se não me falha a memória, ele perdeu a visão. Olha só, gente. E é triste às vezes a gente ver muitos dos nossos parlamentares com discursos homofóbicos, né? De intolerância religiosa também, né? Aí tá falando de registro de nascimento, olha. Muitas pessoas no Brasil, gente, nas décadas anteriores, não tinham certidão de nascimento, né? Então, vários comitês serão criados para fiscalização dessa aplicação dos direitos humanos no Brasil. Lindo e maravilhoso. E aqui, gente, é uma comparação, tá? Logicamente que a gente não podia deixar de fazer essa comparação. O 1, o 2 e o 3. Logicamente que o 3 ele é mais difícil, ele é mais complexo, ele tem mais ações, beleza? Então tá aqui, olha, PNDH1, 96, direitos de primeira geração. Quantas propostas? 228. PNDH2, 2002. Não tem como tu esquecer, tá, gente? PNDH2, 2002. Lembra, gente? Plano de ação anual. Direitos civis e políticos. Logicamente que serão mantidos, mas também direitos de segunda geração. Quantas propostas? 518. Observa que aqui era 228. Isso aqui está nos anexos, tá, gente? Eles têm 7 artigos, mas os anexos o anexo é gigante. PNDH3 2009 sofreu uma pequena reforma em 2010. E qual é a principal diferença? Eixos orientadores e diretrizes. Olha aqui, 519 ações. Não é muito diferente daqui, né, gente? Mas ele pode te cobrar isso na prova, tá? Que o PNDH 3 tem menos ações governamentais do que o 1. Tá errado. Pronto. Incorpora a resolução da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas promovidas desde 2003. O PNDH3 é proposto por 31 ministérios. Essa organização ministerial, logicamente, que já mudou, né, gente? Alguns ministérios foram extintos, outros foram criados.